O Barcelona, treinado por Pep Guardiola, é considerado por algumas pessoas como o melhor time de todos os tempos. Aquela geração liderada por craques como Messi, Xavi e Iniesta cansou de conquistar títulos. E mais do que isso, apresentava um futebol de altíssimo nível. Houveram alguns jogadores que fizeram parte daquele elenco, mas que acabaram caindo no esquecimento. Por isso, nesse vídeo eu quero te mostrar onde estão e o que aconteceu com as 11 primeiras contratações de Guardiola no Barcelona. Eu mostro tudo isso pra você agora, após a vinheta do futebol europeu. Primeiramente, vale a gente relembrar que Pep Guardiola assumiu o comando do time principal do Barcelona para a temporada 2008-2009. Antes, ele trabalhava nas categorias de base do próprio Barcelona e no Barcelona B. Sendo assim, o primeiro reforço de Guardiola na equipe principal acabou sendo um jogador das categorias de base. Um jogador que ele vinha acompanhando o rendimento e ele achou que tinha muito potencial. Era o volante Sérgio Busquets. Busquets estava na base do Barça, era realmente um jogador de muito talento, então ele acabou sendo promovido ao time principal. E assim, o Busquets teve muito sucesso no time do Barcelona. Ele ficou no clube por 15 anos, se tornou o ídolo de uma geração vencedora e mostrou que tinha mesmo qualidade para jogar ao lado dos melhores. Não à toa, fez um meio-campo histórico junto com Xavi e Iniesta e foi o líder dessa geração depois que esses jogadores foram aos poucos se aposentando ou então indo embora. Não é à toa que ele foi o último jogador dessa geração a deixar o Barcelona. Seu contrato se encerra agora em junho e ele vai partir para um novo clube. Então, de toda aquela geração vencedora do Guardiola, que tinha Davi Villa, Messi, Xavi, Iniesta, Valdés, Piqué, Busquets foi o último a ir embora. Então, um jogador que foi promovido pelo Guardiola, Guardiola tinha um carinho gigante por ele e ele sim teve bastante sucesso. O número 2 é o goleiro José Pinto. O Pinto, ele já estava no Barcelona antes da chegada do Guardiola. Em janeiro de 2008, ele foi emprestado ao Barça pelo Celta de Vigo. Só que quando acabou aquela temporada, o período que ele estava emprestado, acabou também o contrato dele com o Celta de Vigo. Então, tudo que o Barcelona fez foi contratar o José Pinto a custo zero. Então ele acabou chegando como uma segunda contratação para o Guardiola, mas ele era pouco aproveitado. O Guardiola gostava muito do goleiro, que era o titular, que era o Víctor Valdés, até porque o Valdés também sabia sair jogando com os pés, que é algo que o Guardiola sempre cobrou dos seus goleiros. Então acabou que o José Pinto ficou no Barcelona na reserva, tranquilamente, até ele se aposentar no ano de 2014. Número 3, outro jogador que era da base do Barcelona, mas esse aqui é um caso diferente do caso do Busquets. Aqui, como número 3, temos Gerard Piqué. O Piqué, ele foi revelado pelo Barcelona, fez toda a base no clube, porém bem cedo ele foi negociado com o Manchester United. Quando chegou 2008, Guardiola estava no clube, o Barcelona recomprou o Piqué do Manchester United, na época pagando 5 milhões de euros. O Piqué, assim como o Busquets, fez história no Barcelona. Ficou por muitos anos no clube, conquistou muitos títulos, conquistou o carinho da torcida também e estava no clube até pouco tempo. O Piqué foi tomar a decisão de se aposentar no final de 2022 e jogando justamente pelo Barça. Número 4, Seydou Keita. O Keita era um jogador de meio campo que foi contratado também na temporada 2008-2009 com a chegada do Guardiola. Na época ele foi contratado do Sevilha, o Sevilha que vinha fazendo ótimas campanhas, especialmente na Liga Europa. Na época o Barça pagou 14 milhões de euros pela sua contratação e ele acabou ficando até que um bom tempo no clube. O Keita ele ficou 4 temporadas no Barça, sendo 4 temporadas como reserva, porque o Barcelona teve Sérgio Busquets, Xavi, Iniesta, Thiago Alcântara, Cesc Fábregas. Ele acabava jogando pouco comparado a esses outros nomes, mas ainda assim era uma peça que o Guardiola gostava de aproveitar. O Keita, ele tá aposentado do futebol desde o ano de 2017. Número 5, ainda em 2008, o uruguaio Martín Cáceres. Cáceres acabou se tornando um nome muito conhecido por jogar como zagueiro e lateral direito na seleção do Uruguai, na Juventus, e muita gente nem sabia que ele já havia jogado pelo Barcelona. Ele acabou sendo contratado com a chegada do Guardiola por 16 milhões e meio de euros da equipe do Villarreal.
Só que no Barça, ele acabou ficando só uma temporada, porque ele era pouco aproveitado. Realmente, nesse tempo que ele ficou no clube, jogou bem pouco. Depois, ele começou a ser emprestado para outros clubes, até que ele saísse em definitivo em 2011. Hoje em dia, o Cáceres está jogando no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos e já caminhando também para o final da sua carreira. Número 6, temos aqui um dos jogadores que o Guardiola mais gostava e mais quis a contratação. No caso, o lateral direito brasileiro Daniel Alves. Se lembram que eu falei na situação do Keita que o Sevilla vinha fazendo grandes campanhas na Liga Europa especialmente? Pois é, Dani Alves fazia parte daquele time. O Sevilla acabou pegando uma boa geração ali com o Dani Alves, depois teve Rakitic, teve antes Sérgio Ramos junto com o Daniel Alves, aí o Sérgio Ramos acabou indo para o Real Madrid. Então era um time com vários bons jogadores que aos poucos foram indo para outros clubes. O Dani, ele foi contratado pelo Barcelona do Sevilla por 35 milhões e meio de euros. Na época ele estava sendo cobiçado até pelo próprio Real Madrid, pelo Chelsea, mas o Barça levou a melhor. No Barcelona, Dani Alves se tornou ídolo. Jogou muita bola, foram 8 temporadas no clube, conquistou a Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, fez uma parceria muito boa com o Messi e era um jogador que o Guardiola gostava demais, porque ele era um lateral que no sistema do Guardiola se tornava um ala e jogava com bastante agressividade pelo lado direito. Hoje em dia, como vocês sabem, Daniel Alves está preso na Espanha por violência sexual. Mas antes disso, teve uma carreira bem consolidada mesmo quando foi embora do Barça. Jogando na seleção brasileira por muito tempo, jogando na Juventus, Paris Saint-Germain, São Paulo. Número 7, temos aqui outro lateral, mas agora um lateral esquerdo que é Alexander Hleb. Ele foi contratado do Arsenal da Inglaterra por 17 milhões de euros. Ele, assim como outros nomes, por exemplo, como Cáceres, acabou ficando no clube só por uma temporada. E até que na temporada em que o Hleb jogou pelo Barça, ele foi bem aproveitado. Aí depois ele começou a ser emprestado para outros clubes, até ir embora em definitivo no ano de 2012. Alexander Hleb está aposentado do futebol desde o ano de 2020. Mais um brasileiro aqui na lista e última contratação de Guardiola em 2008 é o Henrique zagueiro, que aí vocês vão se lembrar que jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians e já dando spoiler, ainda hoje tá jogando no Coritiba. O Henrique, ele foi contratado pelo Barcelona até de uma maneira bizarra. O Barça pagou 8 milhões de euros para tirá-lo da equipe do Palmeiras. Ele que no Palmeiras estava tendo um destaque interessante. Só que aí que entra a curiosidade. O Henrique foi contratado por 8 milhões de euros e nunca jogou uma partida pelo Barcelona. Ele logo que chegou já começou a ser emprestado para outros clubes e foi realmente ter um bom rendimento no futebol europeu quando ele jogou pelo Napoli da Itália. Pelo Barça mesmo, nunca sequer entrou em campo. Foi embora em definitivo no ano de 2012. Chegamos agora ao ano de 2009. A primeira contratação daquele ano feita pelo Guardiola foi de outro brasileiro. Guardiola sempre gostou de trabalhar com brasileiros. Então ele acabou contratando o lateral esquerdo Maxwell. O Maxwell ele foi contratado da Inter de Milão por apenas 5 milhões de euros. Ele acabou passando 3 anos no clube, sendo até bastante aproveitado. Não dá pra dizer que era um titular absoluto, mas jogava com uma boa frequência. No fim das contas, o Maxwell ele acabou indo embora do Barcelona e vocês sabem, ele foi jogar no PSG, ficou um bom tempo por lá até se aposentar no ano de 2017. Um jogador que teve bastante espaço com Guardiola, mas também nunca foi uma peça fundamental. Acreditem se quiser, a 10ª contratação de Guardiola foi mais um brasileiro e mais um brasileiro que, assim como o zagueiro Henrique, acabou nunca sequer jogando pelo Barça. Temos agora a situação do atacante Keirson. O Keirson ele foi contratado também do time do Palmeiras um ano depois do Henrique, em 2009. E na época o Keirson estava sendo um destaque jogando pelo Verdão, estava fazendo muitos gols no Campeonato Brasileiro, tinha ido bem também no Campeonato Paulista, e aí o Barça topou pagar 14 milhões de euros na sua contratação. Como eu disse, ele nunca jogou no Barcelona e foi sendo emprestado a vários clubes até que seu contrato acabasse no ano de 2014. O Keirson ele acabou tendo alguns problemas pessoais que atrapalharam bastante no desenvolvimento da sua carreira, problemas realmente até envolvendo a sua família, e hoje ele está jogando no Palm Beach Stars dos Estados Unidos. A 11ª contratação de Pep Guardiola, e que encerra esse vídeo, é do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, que talvez seja o caso que mais teve problema de todos os nomes da lista.
Ibrahimovic foi contratado vindo da Inter de Milão por 69,5 milhões de euros. Na época chegou como um nome de peso, até porque ele chegaria para ser o tão sonhado 9 que o Guardiola queria. Só que, com a chegada do Ibrahimovic, o Guardiola acabou adotando uma outra estratégia para o Barcelona, que era jogar com o Messi como um falso 9. Então isso levou o Ibrahimovic a jogar pelo Barcelona por apenas uma temporada e ser bem pouco aproveitado em comparação à expectativa que se tinha em cima dele. Então ele ficou só por uma temporada e vocês conhecem o Ibrahimovic. Um jogador de personalidade, que fala mesmo tudo o que pensa, e acabou que ele teve problemas com o Pep Guardiola, porque Ibrahimovic acreditava que ele tinha que jogar e o Guardiola achava que não. Tinha encaixado o time com o Messi como falso 9. Acabou então que, na temporada seguinte, ele já foi embora, foi emprestado ao Milan e nunca mais parou de falar mal do Guardiola. Aí ele acabou indo embora do Barcelona mesmo em definitivo em 2011, quando ele foi negociado com a equipe do Milan. Então, em 2010 ele vai embora por empréstimo e em 2011 vai embora em definitivo. Hoje em dia ele está no Milan, mas não está no Milan desde aquela época. Depois do Milan ele rodou por outros times, foi jogar, por exemplo, no Manchester United da Inglaterra, jogou até um tempo no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos e aí acabou voltando agora o Milan, mais pra reta final de carreira mesmo. Inclusive, tá caminhando pro fim de seu contrato. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. De todas essas 11 primeiras contratações feitas por Guardiola no Barcelona, qual jogador, na sua opinião, teve o melhor rendimento e qual jogador você acha que o Guardiola poderia ter dado mais chances, mais oportunidades, que aí ele poderia até ter rendido melhor? Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais. Beleza? Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!